Hoje vamos conhecer o SSD da Fanxiang modelo S790, que usa a controladora da Maxio, teoricamente mais confiável, pois sabemos que muitos SSDs de marcas variadas que usam a controladora moderna Inogrit 5236, como o próprio Fanxiang S770, deram problemas e até morreram subitamente por falhas no firmware. Não que seja uma controladora ruim, a pior parte foi que somente alguns fabricantes ofereceram um software de upgrade para correção, como a XPG nos modelos X70. Tirando logo a dúvida sobre o choice e declaração de SSDs no AliExpress, vemos que tanto a declaração de conteúdo quanto a de valor foram corretas aqui, o que aumenta bastante o risco de taxa salgada. Mas o meu passou direto. A caixa da Fanxiang é muito bem apresentável graças à imagem típica da marca. A exibição do SSD no fundo, com especificações e número de série, é claramente uma referência às caixas de SSDs da Samsung. Ele vem bem preso naquelas formas plásticas, mas nem a caixa e nem a embalagem do AliExpress protegem bem contra impactos no trajeto. Esse não é um dos modelos da Fanxiang que já vem com dissipador de brinde. Aqui ela manda só o parafuso e uma chave. Esse é o modelo de 2 TB, com velocidade sequencial de leitura prometida de até 7.450 MB e escrita de 6.750 MB. A primeira verificação que eu fiz foi o tempo de uso para saber se era um SSD novo de verdade usando o Crystal Disk Info. Tudo certo. Sem qualquer dissipador e no meu gabinete, a temperatura em idle foi de 45 graus. A Fanxiang afirma no anúncio que aquele adesivo na parte superior é na verdade o dissipador de grafeno, mas certamente é menos eficaz que um dissipador. A temperatura de operação é entre 0 e 70 graus, quando ele começa a cortar o desempenho para baixar a temperatura, o famoso thermal throttling. Vale apontar que a própria Fanxiang afirma no anúncio que se a plate da placa-mãe tiver algum tipo de silicone ou thermal pad, assim como os dissipadores avulsos que compramos, o adesivo deve ser removido para instalação. O teste de velocidade com Crystal Disk Mark foi acelerado para deixar o vídeo mais dinâmico e teve esses resultados aí, o que cumpriu com a promessa. O tipo de NAND utilizado é o TLC, que não é o melhor, mas não é o típico QLC usado nos SSDs mais baratos. Aqui, o que você precisa saber é que quanto mais bits cabem por célula, menos ciclos de vida tem o SSD. O anúncio do produto não menciona nada sobre DRAM Cache, que sabemos ser importante para sustentar o desempenho em tarefas de estresse máximo e por longos períodos. A Fanxiang afirma que nos casos em que não utiliza DRAM Cache, costuma ter SLC Cache e que todos os seus SSDs de alto desempenho utilizam NANDs da Yangtze ou YMTC, Intel ou SK Hynix. Nesse aqui, são 2 chips da YMTC de 1 TB. Por falar em durabilidade, TBW é uma medida de durabilidade de um SSD, que nos ajuda a calcular quantos gigas por dia precisariam ser usados para chegar ao fim da vida útil de um SSD. Segundo o site AnandTech, a Maxio ou Maxiotech era conhecida por fazer SSDs SATA baratos. Ela é uma derivação ou franquia da conhecida J-Micron, que já fabricava controladoras confiáveis na época dos SATA 3. Depois expandiu para NVMe, também de baixo custo, com controladoras para modelos baratos. Daí não parou mais de crescer e agora veio essa controladora MAP1602, capaz de alcançar bom desempenho. Esse SSD ficará como o meu principal, com o sistema instalado, assim como eu fiz com os Reletec que eu tive e que funcionam perfeitamente até hoje. Só assim poderei dar uma resposta embasada sobre a confiabilidade da marca e dessa controladora no futuro. Como eu vi no AliExpress uma avaliação pós-compra desse modelo, de alguém falando que não atingiu os 7.000 e sim por volta de 3.000, eu quero deixar um alerta. Procure ver se a sua placa-mãe já tem um slot PCI Express de geração 4. Só assim ela será capaz de atingir os 7.000. Aqui no meu caso, por exemplo, a minha placa-mãe é uma Asus TUF B550M e Wi-Fi, onde podemos ver na especificação que somente o slot 1 é PCI Express Gen 4, enquanto o slot 2, controlado pelo chipset, é Gen 3. De modo que assim fica fácil entender por que o meu Reletec, que também batia 7.000 no slot 1, bate só um pouco acima de 3.000 no slot 2. Então, se você quer ter 2 SSDs muito rápidos que batem as velocidades prometidas, o problema pode ser a falta de informação sobre a sua placa-mãe. No meu caso,
como eu pego as coisas aqui para testes sem problemas. Mas se eu fosse um de vocês e eu tivesse uma placa como muitos que compraram no AliExpress, a combinação correta seria pegar um SSD forte de 7000 e um outro com o máximo de espaço que você puder, que alcance lá por volta dos 3000, 3500, para que não fique nada subutilizado. Na época, eu peguei e indiquei ele por R$ 250 a versão de 2 teras. Foi um preço incrível para essa capacidade com esse desempenho. E eu acredito que esse preço possa voltar. Se você quiser esperar que ele volte uma promoção, o link vai ficar na descrição caso te interesse. E comprando com os links, o canal recebe uma pequena comissão que usa para comprar e testar os produtos que passam por aqui como esse. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.